Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas duplas? Muito bem, vamos iniciar então o nosso estudo pensando no seguinte. Como nós temos 4 duplas aqui, então nós vamos ter uma, duas, três, 4 duplas a serem formadas. E nós vamos ter aqui a condição de que 2 canhotos não poderão formar duplas. Olha, nenhuma dupla poderá ser formada por 2 jogadores canhotos. Então nós vamos justamente fixar os canhotos agora. Vamos considerar o primeiro jogador canhoto. Nós temos no total estabelecido aqui 8 amigos. E é o que foi dito no texto da questão. Nós vamos descontar aqui este canhoto que fixamos. Logo, sobrarão para escolha 7 pessoas. Então, nós temos aqui um canhoto já fixado. Mas vamos lembrar que 2 canhotos não podem estar juntos. Então, nós vamos descontar também este canhoto. Logo, para a primeira posição do nosso cálculo, nós vamos ter somente 6 pessoas que podem compor a escolha deste primeiro jogador canhoto. Então, 6 é o nosso número inicial para as pessoas que podem ser escolhidas por este canhoto. Agora, nós vamos considerar o segundo jogador canhoto. Então, vamos chamar de canhoto 2. Também é um jogador que já está sendo descartado. Notem que nós tínhamos 6 jogadores que poderiam ser considerados. E nós vamos descartar o próprio jogador canhoto que selecionamos. Logo, como resultado, sobram 5 pessoas que podem fazer dupla com esse canhoto. E agora vamos pensar no próximo jogador, que será um jogador destro. Vamos chamar de destro 1. Então, vamos contar como um jogador. Vamos pensar no seguinte. Para a primeira posição, já foram 2 jogadores da primeira dupla, mais da segunda posição, 2 jogadores. Então, nós já temos até agora 4 jogadores que compõem duplas. Como nós tínhamos aqui um total de 8 amigos, descontando essas 4 pessoas que já foram consideradas, sobram 4 para considerarmos na próxima dupla. Desses 4, nós vamos retirar o jogador destro que já será selecionado, então menos 1. Logo, sobram 3 pessoas que podem ser escolhidas por este jogador destro. E, finalmente, vamos levar em conta que nós temos 6 duplas agora que já podem ter sido formadas. Nesse contexto, vamos recordar que o próximo jogador também será destro, será o destro 2, e ele constitui um jogador da dupla. Mais uma vez, vamos aqui estabelecer uma comparação com os 8 amigos que começaram, neste caso, o nosso estudo. Nós temos 6 que já formaram duplas, então 8 menos os 6. Logo, nós temos 2 jogadores que ainda poderão ser escolhidos. Desses 2 jogadores, vamos retirar o próprio jogador destro. Logo, só sobra 1 para que ele escolha. E é este 1 que nós colocaremos na última posição. Agora, se nós multiplicarmos os números que obtivemos até o presente momento, nós vamos obter 6 vezes 5, 30. 30 vezes 3, 90 vezes 1, 90. Logo, o total de duplas que podem ser formadas obedecendo-se às condições impostas na questão serão de 90 possíveis duplas. Nesse caso aqui, das 4 duplas. Ok, galera? Se fizermos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item C se enquadra no resultado que acabamos de determinar. Tudo bem? Nos livros Harry Potter, um anagrama do nome do personagem Tom Marvolo Riddle gerou a frase I am Lord Voldemort. Suponha que Harry
quisesse formar todos os anagramas da frase I am Potter, de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas e sem considerar o espaçamento entre as letras. Nessas condições, o número de anagramas formado é dado por... Bem, num primeiro momento, vamos escrever aqui as letras que compõem I am Potter. Então, nós temos I am e em seguida Potter. E vamos fazer uma contagem aqui. Vogais no primeiro momento. Nós temos o I, 1, A2, O3 e E, 4 vogais. E as consoantes. Nós temos o M1, o P2, o T3, o T4 e o R5, ou seja, 5 consoantes. Quando nós estamos buscando formar anagramas, a permutação nos serve bem. Nesse contexto, então, como nós temos vogais, iremos fazer a permuta de 4 elementos. E vezes, como temos aqui consoantes, a permuta das 5 consoantes. Porém, como estamos tratando aqui de permutações em que existe uma repetição de letras, ou seja, o T aparece 2 vezes, nós temos que, entre aspas, descontar essa repetição. E esse desconto é feito pela divisão desse produto aqui que vamos obter pela permuta dos 2 elementos que estão se repetindo, ou seja, dos 2 T's. Agora nós só vamos melhorar um pouco essa escrita. A permuta de n elementos, vamos recordar, pode ser representada por n fatorial. Nesse contexto, então, aqui, permuta de 4 elementos é 4 fatorial, vezes a permuta de 5 elementos é 5 fatorial, sobre a permuta de 2 elementos vai ser 2 fatorial. Em seguida, vamos representar novamente 4 fatorial, vezes 5 fatorial, e o 2 fatorial nós vamos, entre aspas, também abrir. Ou seja, vamos escrever aqui 2 vezes 1. E finalizando, nós vamos ter então 4 fatorial, vamos escrever como está expresso, né? Vezes, aqui no texto da questão, o 5 fatorial sobre 2 vezes 1, que é 2 mesmo. E aí, se nós realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item E se enquadra nesse resultado. Certo, pessoal? Muito bem, então, com esse resultado, com esses pensamentos e considerações, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes, se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau! Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustra na figura. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que pode ser montados, expressa por meio de combinações, é dada por... Muito bem, nós temos aqui um total de 12 vagões. Vamos registrar aqui algumas informações. Por exemplo, nós temos aqui 4 desses vagões que serão pintados na cor vermelha. Então, nós temos 4 vermelhos. E nós temos também 3 na cor azul. Então, 3 que são azuis. E nós temos 3 na cor verde. Então, 3 aqui será o verde. E em seguida, nós temos 2 deles que serão representados na cor amarela. Vamos chamar de AM. Agora, vamos pensar bem. Como aqui, se nós temos os 4 vermelhos em relação às cores, a ordem não importa entre as cores vermelhas,
Nós vamos ter então uma combinação do total de 12 vagões, tomados de 4 em 4. E este E vamos representar por uma multiplicação. Na sequência, vamos considerar a cor azul, então será uma combinação de. Mas notem que já consideramos dos 12 vagões, 4 deles numa determinada cor. Então, vamos retirar desses 12 estas 4. Então, nós teremos 12 menos as 4 cores, sobrarão ainda 8 vagões a serem pintados. Logo, a segunda combinação será a combinação de 8 tomados de 3 em 3 da cor azul. E agora, observem o seguinte, nós tínhamos 8 vagões, já consideramos os 3 na cor azul, sobrarão então 5 vagões para a próxima combinação. Então, será uma combinação de 5 tomados de 3 em 3, correspondente à cor verde. E, também representado por uma multiplicação, nós ainda teremos, destes 5 vagões, 3 que já foram considerados relativos à cor verde. Então, 5 menos 3. Sobrando, então, 2 vagões ainda, que será representado na combinação desses 2 vagões tomados de 2 em 2 da cor amarela. A questão não resolve estas combinações e nem esta operação. Agora, se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos ver que o item E se enquadra direitinho no cálculo modelo que acabamos de montar, de especificar. Ok, galera? O Estatuto do Idoso, no Brasil, prevê certos direitos às pessoas com idade avançada, concedendo a estas, entre outros benefícios, a restituição de imposto de renda antes dos demais contribuintes. A tabela informa os nomes e as idades de 12 idosos que aguardam suas restituições de imposto de renda. Considere que, entre os idosos, a restituição seja concedida em ordem decrescente de idade e que, em subgrupos de pessoas com a mesma idade, a ordem seja decidida por sorteio. Nessas condições, a probabilidade de João ser a 7ª pessoa do grupo a receber sua restituição é igual a... Muito bem, então. Notem que nós temos, até chegar na idade de 75 anos, 6 pessoas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a 7ª será justamente uma destas 4 pessoas do subgrupo do João, que tem 75 anos. Então, nesse sentido, quando nós calculamos uma probabilidade, nós levamos em consideração o seguinte. Vamos supor que nós temos um determinado espaço amostral chamado de S. Então, aqui nós vamos considerar espaço amostral. E nós temos um certo grupo de amostras, ou eventos. Então, vamos chamar de A as amostras ou o evento a ser considerado. Então, aqui o nosso evento. A probabilidade deste evento ocorrer poderá ser expressa por P de A como sendo o número de elementos desse evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que aqui foi chamado de S. Perceba o seguinte, estamos avaliando dentro de um subgrupo. Então, o número de elementos desse subgrupo aqui é 1, 2, 3, 4. E o evento que nós queremos estudar, o número de elementos deste evento, que chamamos de A, é justamente João ser o sorteado, ou seja, nós temos apenas um elemento. Então, para o cálculo dessa probabilidade, ou seja, a probabilidade de que ocorra no sorteio justamente o João, vai ser o número de elementos do evento A, 1, dividido pelo número de elementos do espaço amostral S, ou seja, 4. Então, a probabilidade que avaliamos é 1 em 4. E se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item E se enquadra nesse resultado. Certo, pessoal? Muito bem, então. Com esse resultado, com esses pensamentos e considerações, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes, se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E até o nosso próximo estudo.
Até mais e tchau! Em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações, consideradas inconsistentes, foram analisadas pelos auditores, que constataram que 25% delas eram fraudulentas. Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentaram inconsistência, 6,25% eram fraudulentas. Qual é a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela era fraudulenta? Muito bem, nós temos aqui uma probabilidade condicional. Antes de pensarmos nela, vamos extrair aqui as informações dadas no texto da questão. Nós começamos com a parte inicial, em que é dito que das declarações de imposto de renda existe inconsistência em 20% delas. Então, vamos colocar aqui como inconsistente, representando por INC, igual a 20%. 20% é 20 dividido por 100, ou 0,20. Agora, se nós temos declarações inconsistentes na ordem de 20%, então as consistentes, vamos chamar de CONS, terão um total de 80%, ou seja, o que falta de 20 para chegar em 100%. Logo, as consistentes são iguais a 80%, 80 dividido por 100, 0,80, ou 0,8. Na continuidade da leitura, nós temos que essas declarações consideradas inconsistentes, então vejam que nós estamos verificando aqui as inconsistentes, foram analisadas pelos auditores e constataram que 25% delas eram fraudulentas. Então nós temos ainda as declarações inconsistentes, fraudulentas, que estão na ordem de 25%. Ou, se realizarmos a divisão por 100, correspondem a 0,25. Agora, na continuidade da leitura, nós verificamos também que constatou-se ainda, dentre as declarações que não apresentaram inconsistência, 6,25% delas eram fraudulentas. Então, nós temos as consistentes, porém, elas são fraudulentas. Elas estão na ordem de acordo com o texto, 6,25%. Ou, se dividirmos 6,25 por 100, 0,0625. Ora, agora vamos também analisar e ponderar o que será necessário para a realização do cálculo da probabilidade. Então, nós temos o seguinte. Como a probabilidade que devemos calcular é a probabilidade condicional, uma probabilidade condicional pode ser representada assim. Então, nós vamos colocar a probabilidade de que nós tenhamos ali uma declaração inconsistente, dado que ela é fraudulenta, como sendo, de acordo com os modelos já estabelecidos para este tipo de probabilidade, a razão, ou seja, a divisão entre a probabilidade de ela ser inconsistente e fraudulenta, dividida pela probabilidade de ela ser fraudulenta. Ora, então nós precisamos aqui de duas probabilidades. Da probabilidade de ser inconsistente e fraudulenta, pela probabilidade de apenas ser fraudulenta. Vamos em busca, então, de tais probabilidades. Começando com a probabilidade de ser inconsistente e fraudulenta. Nós temos aqui no texto da questão que nós temos declarações inconsistentes da ordem de 20%. Então, a probabilidade desta declaração ser inconsistente e fraudulenta
será a probabilidade dela ser inconsistente vezes a probabilidade dela ser fraudulenta. Nós temos aqui, então, a probabilidade de ser inconsistente é 20%, ou 0,2. E a probabilidade dela ser fraudulenta, inconsistente e fraudulenta, 25%, então 0,25. Logo, a probabilidade dela ser inconsistente e fraudulenta poderá ser representada por 0,05, que é o produto entre 0,2 vezes 0,25. Agora, vamos calcular a probabilidade de, neste contexto, a declaração ser fraudulenta. Então, para que a declaração seja fraudulenta, ela deverá ter, vamos realizar aqui, a probabilidade dela ser inconsistente e vezes a probabilidade de ser fraudulenta, ou a probabilidade de ela ser, neste caso, consistente e a probabilidade dela ser fraudulenta. Calculando, então, a probabilidade que ela seja fraudulenta vai ser dada por... Bem, a probabilidade dela ser inconsistente, nós já sabemos que é 20%, 0,2. E, sendo inconsistente, a probabilidade que ela seja fraudulenta, nesse contexto, é 0,25. Ou, a probabilidade que ela seja consistente, nós já sabemos que é de 80%, ou 0,8. E destas declarações que são consistentes, as que são fraudulentas, nós vamos considerar aqui o 0,0625. Então, 0,0625. Agora é só nós realizarmos esta operação. A probabilidade que ela seja fraudulenta virá de fazermos 0,2 vezes 0,25, 0,05, mais 0,8 vezes 0,0625, 0,05. Para que a nossa representação ficasse rigorosa, talvez fosse necessário nós realizarmos alguns ajustes aqui em nossa representação das probabilidades fraudulentas. Porém, como nós não estamos, neste momento pelo menos, analisando totalmente este rigor, por hora, nós vamos deixar no formato que apresentamos aqui. Mas cabe salientar que, quando um estudo mais detalhado, mais sério é realizado, não que esse estudo aqui não seja sério, mas quando nós nos dedicarmos a somente esse estudo, nós deveríamos repensar nesta forma de representação. Então, eu simplifiquei um pouco para que nós pudéssemos resolver a questão sem muito formalismo, além do que já é necessário. Bem, vamos continuar então. A probabilidade de que nós tenhamos aqui uma declaração, de acordo com o texto final da questão, inconsistente, dado que ela é fraudulenta, agora poderá ser calculada, ou seja, ela vai ser a probabilidade de ser inconsistente e fraudulenta, 0,05, então 0,05, pela probabilidade de ela ser fraudulenta. Ou seja, nós sabemos que aqui gerará um total de 0,1. Então, vamos colocar aqui 0,1 ou 0,10, se você preferir. Logo, essa probabilidade que ela seja inconsistente, dado que é fraudulenta, vai ser 5 sobre 10. Ou, finalmente, para nos ajustarmos às alternativas, 0,5000. E, se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item E se enquadra no resultado que acabamos de determinar. Ok, galera? Então, com isso, nós concluímos mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes e até o nosso próximo estudo. Tchau!